Então ele se dedicava à proteção e ao amparo social, ele deu muito apoio em relação à saúde, à educação às populações mais carentes. E ele gostava de perambular pela cidade. E dizem, né, os jornais, porque tudo isso depois ficou noticiado, que numa noite muito fria, era janeiro de 1935, ele resolveu visitar um tribunal de julgamento e estava muito frio, ele resolveu dispensar o juiz. Ele falou, pode deixar, eu assumo a tua função, vai para casa, descansa, tá frio demais. E ele assumiu a tribuna. E uma mulher, então, foi acusada pelo dono de uma mercearia, uma mulher muito esfarrapada, e a acusação foi que ela roubou um pão. Aí ela se explicou. O genro tinha ido embora, a filha estava doente, os 2 netinhos dela estavam com muita fome, era uma época muito difícil, né? Mas o dono da mercearia, ele continuou insensível, ele não retirou a acusação. O que fez o prefeito LaGuardia? Ele disse, minha senhora, tenho que punir a senhora. A lei não abre exceções. São $10 ou 10 dias na cadeia. E logo em seguida o prefeito tirou $10 do seu próprio bolso e deu a ela. E ele disse mais, ele virou assim para a plateia, porque era aberto ao público que quisesse ir, e tinha outras acusações, e tinha também os policiais. Então ele falou, né, para a audiência, além disso, vou impor uma multa de 50 centavos para cada pessoa aqui presente nesse tribunal por morarem numa cidade em que uma pessoa tem que roubar pão para que seus netos tenham que comer. Aí o assistente recolheu 50 centavos de cada um que estava lá presente, totalizou $47,50. O prefeito deu para a mulher. O dono da mercearia também teve que pagar os 50 centavos, todo ruborizado, dizem os jornais, né? E as pessoas que estavam lá presentes a esse tribunal se levantaram e aplaudiram o prefeito, aplaudiram de pé. Essa sabedoria do prefeito, essa sensibilidade, esse humanismo. E no dia seguinte, os jornais noticiaram esse acontecimento. Então, por que nós estamos falando aqui desse exemplo magnífico de LaGuardia? Porque a gente pode refletir no Livro dos Espíritos, na questão 813. Allan Kardec pergunta, há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? O LaGuardia culpou a sociedade pela fome dos netinhos da mulher e multou cada um em 50 centavos, foi simbólico. Mas a espiritualidade responde, sim, ela, né, a sociedade, é frequentemente a causa primeira desses erros. Então a sociedade pode ser responsável pela privação e pela miséria, né, das pessoas mais carentes. E aí o Livro dos Espíritos explica, porque falta educação moral e sobram tendências perniciosas. Nós ainda somos egoístas, insensíveis. O Richard Simonetti, ele escreveu muitos livros espíritas, ele já desencarnou. E num deles ele fala assim, as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Então, fraternidade, bondade, solidariedade é um dever elementar, não é nem virtude rara, é um dever nosso de cada dia,
para que haja, segundo Richard Simonetti e segundo o Livro dos Espíritos também, preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. E o Richard Simonetti fala, né, é um dever fraterno, é um dever ser fraterno, ser bom, ser solidário. Então, dever é um conjunto de obrigações. Nós temos obrigações para com Deus, temos obrigações para conosco e temos obrigações para com o próximo. Temos o dever, né? São deveres. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, o Espírito Lázaro escreve um texto intitulado O Dever. E o Lázaro nos ensina que a nossa consciência nos adverte quais são nossos deveres, mas nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes buscamos a satisfação dos nossos próprios interesses egoístas e não cumprimos os nossos deveres. O dever de pai, de mãe, de cidadão, o dever em geral, o dever para com o planeta. Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, na psicografia do Chico Xavier, ele fala, tem um texto maravilhoso que quando Jesus nasceu, na noite em que Jesus nasceu, uma legião de anjos cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E Emmanuel nos explica que essa frase, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, resume todos os ensinamentos de Jesus e todos os nossos deveres. Emmanuel explica: glória a Deus significa que nós temos um dever para com Deus. Devemos buscar a conexão com Ele, porque Ele é o nosso Criador. Quando pedimos paz na terra, é nosso dever. Nosso dever é para com o próximo, de solidariedade, de bondade, de fraternidade, não só com os nossos semelhantes humanos, mas com os animais, com as plantas, com o próprio planeta, a preservação desse planeta tão lindo. E homens de boa vontade, né? Aos homens de boa vontade. Emmanuel diz que boa vontade significa ter vontade de fazer o bem. Ele fala, a boa vontade, diz Emmanuel, é o nosso primeiro dever. Por quê? Até ele faz assim ele monta uma frase muito criativa: fora da boa vontade não há solução. Então, quando a gente tem boa vontade, que é a vontade de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor, a gente desenvolve a caridade. E aí a gente aprende que fora da caridade não há salvação. Portanto, o convite dos instrutores espirituais é para que tenhamos boa vontade, a vontade de fazer o bem, seja na riqueza ou na pobreza, na posição de mando ou de subalternidade. Para finalizar, eu gostaria de contar uma passagem que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 14 a 21. Então diz Marcos: naquele tempo os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham na barca somente um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrai de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou:
E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam, 7. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis?